Bom dia, boa tarde, boa noite, com o rolê mais longo. Hoje vamos mergulhar em uma questão que garanto será muito polêmica, né? Por que será que tantos motoqueiros têm uma masculinidade tão frágil que ficam tentando misturar sua masculinidade com a questão de possuir uma moto de uma certa marca? O que você acha disso, hein? Isso só acontece com Harley Davidson ou outros motocas fazem o mesmo? O que vocês acham? Existe toda essa questão mesmo ou eu estou exagerando? Você acha que a masculinidade frágil é um problema no motociclismo ou não? Então vamos lá, já dá like, comenta e lá vem vinheta! O ronco de uma Harley Davidson é para muitos o som da liberdade, a liberdade tão procurada, o interesse total, um sonho. E acho que não dá para falar sobre essa questão sem a gente falar um pouquinho sobre a história da marca, né? A Harley Davidson nasceu em 1903 em Milwaukee, Estados Unidos da América, de uma parceria entre William S. Harley e os irmãos Arthur e Walter Davidson. No início, eles adaptavam motores a quadros de bicicleta no pequeno barracão, tipo essas bicicletas que a gente vê hoje com motor 2 tempos, sacou? As primeiras motos eram basicamente aquilo. Inclusive vou colocar aqui uma réplica da primeira Harley Davidson que foi feita aqui no Brasil, ficou muito boa. Inclusive aproveita e sigam um mecânico lá naquela outra rede. A marca que começou dessa maneira humilde acabou criando uma das linhas de motocicletas mais icônicas do mundo. Suas motos são famosas pela robustez e pelo som inconfundível do seu motor V2 de 45 graus, tornando-se um símbolo de liberdade e um mito americano, né? Isso não tem o que falar. Já em 1905, depois de vencer algumas competições, mostrando que já funcionava bem e a moto andava direito, a marca vendeu sua primeira motocicleta para a polícia. Isso marcou o início oficial da sua entrada no mercado de motos. E desde então, a marca sempre vendeu motocicletas para cana e milicos, né? Isso virou uma tradição da marca. Em 1909, a marca já havia vendido mais de 1.000 motos, um número alto para sua época, né? E nesse ano eles iniciaram também o uso de motores de 2 cilindros em V. Foi aí que eles começaram a fazer isso, tá? Eles não foram os primeiros, né? Mas com certeza foram eles que popularizaram esse tipo de motor. Durante as 2 guerras mundiais, a marca vendeu muitas motos para os militares. Isso ajudou muito a estabelecê-la como uma marca confiável e ela continuou crescendo em vendas pelo mundo afora, tá? Porque afinal de contas todo mundo viu as motos dela na Segunda Guerra. Porém, depois desse período de bonança, com a entrada das motocicletas japonesas no mercado estadunidense em meados dos anos 60, a coisa começou a mudar, né? Essas motos japonesas demonstravam ter mais tecnologia, serem mais leves, melhores de pilotar e mais baratas. Assim, a marca sofreu sua primeira queda de vendas. No meio dessa crise, a marca foi vendida para a American Machine and Foundry, AMF, em 1969, o que a salvou da falência. A AMF manteve a marca sob seu controle até 1981. Esse período de 12 anos da AMF foi marcado por uma crise de identidade da marca, tá? Por conta do foco em corte de custos, que acabava resultando na menor qualidade das motos, ela até hoje é famosa por fazer motos que vazam muito óleo. Mesmo que hoje isso não seja mais uma realidade, gente. E é uma coisa que queimou muito a marca, né? Porém, durante esse período, a marca também produziu modelos icônicos, como a FX Super Glides, né? Uma moto que é famosa demais até hoje. A MF diversificou a produção, incluindo motos menores de baixa cilindrada, e que, por acaso, essas de baixa cilindradas foram comercializadas aqui no Brasil via Motovi, tá? Mas isso fica para outro vídeo, tá? Que essa história é muito boa. E além das motos de baixa cilindrada, fez até motos off-road, né? O que ela voltou a fazer agora, né? Por acaso, tá? E tudo isso desagradou os puristas e enfraqueceu a reputação da marca diante da concorrência japonesa, que tava bombando, né, gente? Essa era acabou em 1981, quando executivos da Harley Davidson, incluindo Willie G. Davidson, né, parente dos criadores da marca, liderou uma compra para livrar a empresa da MF e comprou ela por 80 milhões de dólares. Porém, isso não livrou a marca de crise, né, gente? A compra nesse momento só mudou a marca de dono. Motos como a Honda CB750 estavam vendendo muito bem e superavam tecnicamente as motos da marca estadunidense em tudo. Aí o que a marca fez? Melhorou sua produção, resolveu os problemas técnicos, diminuiu custos, começou a vender produtos melhores, mais baratos? Não, não foi isso que ela fez não. Em 83, ela foi atrás do governo estadunidense para pedir que ele intervisse no mercado interno, taxando as motos estrangeiras acima de 60 cilindradas, tá? No lugar de melhorar suas motos, a Harley foi pedir arrego pro governo, tá? Sim, é aquele esquema, né, gente? Estado mínimo pro povo, estado máximo pros ricos. É isso aí. Aí, o que você pensa que o governo americano fez, hein? Nessa época, o presidente é Ronald Reagan. O que vocês acham que o ator fez, hein? Em 1º de abril de 1983, tá? Reagan aprovou uma medida que aumentou as tarifas sobre motos importadas com motores acima de 600 cilindradas para 45% no primeiro ano, inicialmente escalonado até 10% no 5º ano, ou seja, era progressivo, né? O objetivo da medida, baseada na recomendação da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, foi dar à marca Harley Davidson tempo para modernizar as suas fábricas, melhorar a qualidade dos produtos e se restabelecer sem ter a concorrência das marcas estrangeiras, né, que estavam fazendo produtos melhores. E aí, você acha que isso funcionou? Sim, funcionou.
A marca voltou a produzir motos de melhor qualidade e também conseguiu se restabelecer no mercado, já que não tinha mais a concorrência estrangeira, né? E depois de 5, 6 anos, quando as taxas diminuíram, ela já estava de boa no mercado novamente. Depois de um período de crescimento de vendas em todo o mundo, atualmente a marca está com a quantidade de vendas de motos em baixa globalmente, tá? O único mercado que está um pouco mais estável é nos Estados Unidos. Porém, mesmo lá, eles estão em uma pequena queda. E isso é porque uma das questões é preço alto das motos, uma falta de marketing, talvez para pegar as pessoas mais jovens, né? E tem milhares de motivos que a gente vai deixar para outro vídeo para falar sobre isso, né? E aqui no BR, para vocês terem ideia, a marca vende hoje menos da metade do que vendia há 5 anos. Ela vende hoje cerca de 1.500 motos só por ano, o que é bem pouco, né? Apesar de estar vendendo muito pouca moto nova aqui, a gente tem que lembrar o seguinte: as concessionárias também vendem motos usadas. E elas fazem uma política que é o seguinte: eles aumentaram artificialmente o preço de todas as motos usadas quando começaram a vender nas concessionárias, porque aí eles colocavam aquela coisa, tem garantia da concessionária, não sei o que e tal, e aumentaram o preço. Isso acabou gerando um mercado muito forte de moto usada da Harley aqui no Brasil. Tanto é que hoje em dia o preço das motos, cara, é altíssimo. Aí assim, com as motos novas e as motos velhas, todas com preço muito caro, isso ajuda a manter a moto como um item de luxo e um produto que a galera quer a qualquer custo. Aí com esse preço mais alto, né, as concessionárias conseguem vender menos motos e obter muito lucro. O que é muito bom para elas, né? É ruim pro raleiro que quer ter uma e não tem dinheiro, mas é bom pro concessionário, é bom pro rico. Mas o que acontece quando esse barulho, esse ronco não é apenas sobre estrada, mas sobre um grito de socorro de uma identidade masculina em crise? Hoje vamos mergulhar na relação entre a motoqueiragem, a cultura do consumo e como marcas como a Harley Davidson se tornaram refúgio da masculinidade frágil, tá? Você pode estar achando isso ruim, pode estar achando que eu tô maluco? Sim. Já escreve aí nos comentários o que você acha. Agora precisamos entender o conceito de masculinidade frágil. Para muitos homens, principalmente para aqueles conservadores, sabe, metidos a machão, a masculinidade é frequentemente vista como status social precário. Ou seja, ela é considerada ilusória e frágil, algo que não é garantido só pelo nascimento. O cara não precisa só ter nascido homem para ser homem. Assim, a ideia de ser homem para essa gente precisa ser conquistada e provada repetidamente contra todas as possibilidades. Ou seja, o cara vê coisas que podem afastar ele dessa masculinidade em tudo quanto é lugar. Assim, a masculinidade frágil é uma ansiedade que o homem sente quando acredita que não está atendendo aos padrões culturais do que é ser homem para ele, né? E ser homem para muitos é um manual estrito de pode ou não pode, onde qualquer desvio para o que é considerado feminino é visto como uma ameaça ou uma ferida à virilidade. Por isso que os caras falam, homem que é homem faz isso, homem que é homem faz aquilo, todo esse papo ridículo. E para compensar esse medo de ser visto como fraco, muitos homens adotam comportamentos agressivos ou ostentam símbolos de poder para restaurar sua imagem perante os outros. E é aí que entra a motocicleta, tá? Vamos lembrar o seguinte, né? Na TV mundial, no cinema, etc., a Harley Davidson é associada a homens másculos, viris e que rodam muitos quilômetros com as motos grandes, pesadas e barulhentas. Quem não se lembra de séries como Sons of Anarchy ou os Mayans também? E aqui no BR, vamos lembrar que a gente teve em 2016 a novela Sol Nascente na Globo, cara, que teve muitas motocicletas da Harley Davidson sendo pilotadas pelos seus protagonistas, né? E ali já aparecia uma história meio complicada desse rolê todo de Harley Davidson, tá? Que é o seguinte: as mulheres que pilotavam usavam motos da linha Sportster, que eram as motos de entrada na época e que são menores e mais leves. E os homens pilotavam Dyna, Softails, etc, né? Motos maiores e mais pesadas. Motos de homem, motos de machão, motos de gente que vai conseguir carregar uma moto de 300 e tantos quilos, entendeu? E a gente tem que lembrar o seguinte: nos Estados Unidos, as Sportsters são chamadas de Harley de mulher. Entendeu? Aí acabou que isso foi um jeito também, né, deles mostrarem essa questão aqui no Brasil também, de repetir esse preconceito todo. E temos que comentar que essa ação da marca ajudou muito a colocar ela no mercado consumidor geral do Brasil e marcou a mudança dos planos dela no Brasil, a tornando para todos os consumidores, mesmo aqui no meio das motocas, uma marca de luxo e as motocas objetos de desejo, né? Afinal de contas, todo gostosão da novela tava lá com uma, entendeu? Então toda essa galera de masculinidade frágil, que não consegue se entender muito bem, queria ser aquele cara, entendeu? O pessoal vai querer ser aquele cara fortão, aquele cara bonitão, etc., mesmo na realidade não sendo nada disso. E uma das questões que deixam a marca com todo esse hype é, com certeza, o preço das motos. A mais barata que vende aqui no Brasil custa mais de 115 mil reais. E a mais cara, a CVO Street Glide Limited, custa a bagatela de 315 mil. Ou seja, cara, é um objeto de luxo mesmo, entendeu? Elas foram colocadas no mercado de luxo, elas não são mais motos do trabalhador,
como elas eram nos anos 40, 50 nos Estados Unidos, entendeu? Agora é moto para rico mostrar que tem dinheiro, né? Basicamente isso. E é aqui que entra a cultura do consumo e a marca Harley Davidson. A marca não vende apenas motocicletas, ela vende um estilo de vida que ela diz que é fora do padrão, cheio de rebeldia e aventuras, e foi cuidadosamente pasteurizado para o consumo de massa e cai com uma luva para reforçar esses conceitos de homem viril. Isso não é invenção não, tá, gente? Eu não tô metendo isso da louca não, tá? A própria marca já definiu seu posicionamento como: a Harley Davidson é o único fabricante que faz motocicletas grandes e barulhentas para caras machões e aspirantes a machões que querem se juntar a uma gangue de cowboys. A marca sabe que seu público muitas vezes busca na máquina a virilidade que sente falta na vida cotidiana. Simples assim. Para reforçar isso, nas suas propagandas, a Harley se posiciona como a escolha do guerreiro das estradas, um homem destemido, que usa roupa de couro e mostra a sua masculinidade para todo mundo com sua motoca grandona. Campanhas históricas usavam slogans como "Aqui está a montaria para o homem H", isso foi em 1927, gente. Um esporte de homem H que você vai adorar, em 1952. Então, gente, o que acontece, né? Para o homem de masculinidade frágil, o consumo de uma motocicleta cara, de luxo, hipermasculinizada, funciona com a maneira dele mostrar, né, que ele é mais machão do que os outros. Assim ele vai conseguir tirar um pouquinho do que ele não tem, do que ele não consegue demonstrar socialmente, e conseguir isso a partir da moto. Então ele vai ter a moto e vai se sentir mais homem, vai se sentir mais poderoso, mais viril, mais machão. E desde o início dos anos 2000, a marca utiliza a imagem de homens com barbas grisalhas, mãos sujas, insinuando, cara, que quem usa produtos de beleza, ou tá muito limpinho, ou passa gel no cabelo, etc., é menos homem, que é o pessoal que não vai ter Harley, entendeu? A mensagem é clara: se você não é um cowboy de aço tradicional machão, você pode comprar esse status. Você simplesmente não sabe nem apertar uma porca, você não sabe nada disso. Porém, se você comprou a Harley, você pode parecer que sim. Se você comprar a roupa da Harley, você pode parecer que sabe usar. Você pode simplesmente se tornar automaticamente um desses cowboys do asfalto, entendeu? Então a Harley transformou o medo de ser impotente ou fraco em uma mercadoria comercializável. Isso é genial, cara. Ou seja, a marca usa a fragilidade dos homens passando por uma crise de identidade para que o consumo desses bens caros seja vendido como uma cura para a sociedade. Esses homens de masculinidade frágil, que temem a perda da autoridade, uma sociedade que está mudando, usam a moto como escudo. Eles vão usar essa motoca como uma maneira, cara, de mostrar que são machões. E para ilustrar, eu vou trazer aqui o caso que ocorreu há pouco nas redes sociais aqui no Brasil. Uma marca de bancos muito conhecida no mercado, inclusive eu uso um banco dessa marca na minha moto, postou na sua timeline uma pergunta: se você tivesse 53 mil reais, compraria uma moto cruiser japonesa ou uma Harley Davidson velha? Dezenas de homens começaram a achar isso um absurdo. Ficaram falando que não havia comparação, a moto japonesa nem era uma moto cruiser de verdade, comparando com uma Harley Davidson. Não podia comparar de jeito nenhum uma moto dessa, uma moto de verdade, com a moto japonesa. E um dos comentários deixa bem claro essa questão da masculinidade frágil, tá? Um cara fala que a quantidade de testosterona do homem é que vai decidir que moto ele quer, colocando quem quer a moto estadunidense como um homem de alta testosterona e a pessoa que não quer como uma pessoa que vai comprar uma moto japonesa, entendeu? Engraçado a pessoa falar isso, já que é uma marca que vende moto para aposentado, né, gente? Tipo, doideira. A quantidade de jovens que compram as motos novas da marca é irrisória. Inclusive, isso aparece nas propagandas de vários modelos. Em 2024, vimos todo esse problema de masculinidade frágil dos fãs e usuários da marca, né? Que vamos lembrar que ela também é uma marca que vende roupa, então tem muita gente que não tem moto, mas tem roupa dela, né? E eles tiveram uma reação muito negativa deles por conta das ações afirmativas dentro da empresa. Isso tudo foi armado por um cara que é profissional nesse tipo de questão e já havia feito isso com outras marcas, ou seja, nem foi um movimento vindo dos donos de HD. Eles só foram massa de manobra para conservadores, homofóbicos e racistas. Dentro da cultura biker, essa fragilidade se manifesta na necessidade de criar hierarquias. Um motoqueiro de verdade, um motociclista de verdade, se diferencia do amador pela sua suposta invulnerabilidade e experiência. O motociclista não se mistura com o motoqueiro e assim vai. Além disso, a masculinidade frágil nesse meio se alimenta da rejeição ao feminino. Historicamente, motoclubes tradicionais surgiram como espaços exclusivamente masculinos. Tem outro vídeo aqui que eu explico bem isso, tá? Vamos lá, assistam também. Quando mulheres começam a pilotar, homens com masculinidade frágil podem se sentir ameaçados, reagindo com hostilidade ou desmerecendo a habilidade delas, as tratando como delicadas, lentas, tentando reafirmar sua própria superioridade. Então, gente, o negócio é esse: a moto é vista desse cenário todo, né, como maneira do cara provar sua masculinidade. Ou seja, ele tem medo de que as pessoas não considerem viril bastante. Então ele vai comprar a moto que ele acha que vai demonstrar mais que ele seja essa pessoa viril. Não que ele é de verdade, mas que ele aparenta ser.
Tá? Essa é uma questão muito importante, porque tudo isso é baseado em questões de propaganda, não na realidade. E a Harley acaba sendo a escolha principal para esse tipo de homem, né? Porque ela consegue fazer esse reforço da masculinidade nas suas propagandas há muito tempo. E para quem não consegue comprar uma zero, né, que é a maioria das pessoas, né? Porque, cara, sério, pagar no mínimo 115 mil numa moto é muito caro, a maioria vai acabar pagando caro por um resto de rico. E ai de você se você comenta alguma coisa pela escolha dele, tá? Porque afinal de contas ele tá baseando toda a sua masculinidade na compra de uma moto. Se você falar alguma coisa, ai, você é gay, você não entende de moto, você não sei o quê. É sempre esse papo, gente. E é por isso, entendeu? Porque a pessoa tá se baseando numa questão ideológica. Ela se baseia nessa questão que ela acha que ela vai reforçar toda a sua virilidade, toda a sua masculinidade com a compra da motocicleta. O que na boa, gente, é ridículo. A moto não vai deixar você menos frouxo. Não vai deixar você mais viril. A moto não vai fazer seu cabelo parar de cair, não vai fazer sua barriga diminuir. Não vai acontecer nada disso, entendeu? Não vai fazer você crescer. Nada disso vai acontecer quando você compra a moto. Isso é tudo uma questão ideológica. E na boa, gente, isso não é legal para o motociclismo, tá? Para a motoqueiragem em geral. É óbvio que ter uma Harley não faz de ninguém um homem de masculinidade frágil por si só. Muito menos ser motoqueiro em geral, né? O problema é quando a identidade do sujeito depende inteiramente do rugido do motor e da exclusão do outro para se sentir válido. Então essa é a questão. A verdadeira liberdade, talvez, não esteja em comprar uma jaqueta de couro de 6 mil reais ou uma motocicleta pesada, grande, que fácil custa 150 mil reais, mas em ser seguro o suficiente para não precisar provar nada a ninguém no próximo sinal de trânsito. Entendeu? O negócio é esse. É você não precisar se mostrar mais macho que o outro, cara. Isso não faz sentido nenhum, tá? Isso não te torna mais macho, isso não te torna mais viril, não te torna mais nada. E se você quiser experimentar um esquema de amizade, companheirismo e discutir temas importantes para o país, poder ser militante de questões de gênero, cultura, raça, etc., ser você mesmo, sugiro que você conheça o Escarlate MC, que é um motoclube de esquerda do qual faz parte, que rejeita esse tipo de masculinidade tóxica que gera homens com masculinidade frágil. Somos um MC que não tolera esse tipo de questão, não tem barreira de sexo, gênero, raça ou credo. A única barreira que temos é com a questão ideológica. Somos MC livres de racistas, machistas, misóginos, transfóbicos, etc. Então, se você concorda com qualquer dessas questões, nem tenta, vai. E aí, compa, o que você acha da relação entre marcas e masculinidade? Comenta aí embaixo, tá? Se você já sentiu essa pressão pra ser machão nas estradas, nas ruas, etc. Você já viu algum grupo que você participa, essa questão toda de eu sou machão, eu tenho a moto tal, minha moto não sei o que, você já viu isso? Se não, sucesso. Se sim, comenta aí, vamos falar. E não se esqueça de inscrever e dar o like e vamos continuar nosso papo nos comentários. Mais grau, menos inveja e nos vemos no próximo vídeo. Falou!